no evento. Vamos dar continuidade a essa primeira semana de ensino. Hoje, agora, né, à tarde, das 2 às 4, com a palestra do professor René, da Faculdade de Educação, sobre educação em Gramsci. E, bom, acredito que seja isso. Muito obrigado, professor, pela participação, por aceitar o convite. E, bom, podemos começar. Boa tarde. Também quero agradecer pelo convite que me foi feito pela Bruna, pelo Pedro, para estar aqui discutindo com vocês a questão do ensino a partir de Gramsci. Eu queria também destacar a importância desse evento, dessa iniciativa dos estudantes de filosofia, que para mim significa não apenas a disposição de pensar sobre isso, né, que é uma possibilidade real, profissional, para todos que se formam aqui, mas também uma marca que caracteriza um compromisso do próprio curso de filosofia com o ensino, com a educação. Acho que é fundamental a gente frisar isso, não só para que a universidade se conscientize da importância que as licenciaturas têm, como espaço de formação de futuros professores, mas também no contexto que nós vivemos hoje, né, de ameaça à educação de um modo geral e particularmente às ciências humanas. Eu acho que a filosofia dá um passo importante em organizar essa primeira semana e eu espero que ela sirva também para que vocês aglutinem forças em defesa da universidade e do espaço da filosofia no currículo das escolas. Acho que é importante também esse aspecto. Eu não sei exatamente em que momento do estudo sobre Gramsci vocês estão, os que já estudaram muito, os que estudaram pouco, os que não estudaram nada. Então, eu preparei aqui uma fala meio tamanho único para tentar trazer alguns elementos para a gente pensar. Tá? Então, se eu estiver chovendo no molhado, peço desculpas e também que vocês me alertem e a gente pode avançar um pouco mais. E eu pensei em organizar essa fala, e eu até fiz um PowerPoint aqui, que não é correspondente a toda ela, mas pelo menos para trazer alguns textos. Na verdade, o que eu queria apresentar para vocês aqui é um pouco a ideia de um Gramsci, que é ao mesmo tempo teórico da educação e educador na prática. Então, se a gente pensar no conceito de praxis, que é próprio do marxismo, e particularmente do marxismo de Gramsci, eu acho que ele se constitui como um verdadeiro exemplo de praxis. Alguém que, na sua própria história de vida, conjuga de maneira muito bem articulada e dialética esses dois momentos, a reflexão teórica e a prática, a intervenção prática. Isso também no que diz respeito à educação, não só na política e na militância. Aliás, boa parte da sua militância é uma militância pedagógica, eu diria. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é mostrar um pouco esse compromisso do Gramsci com a educação ao longo de toda a vida dele. Desde a infância, se a gente quiser até exagerar um pouco, até os últimos dias na prisão. Tá? Então, eu pensei assim, falar um pouquinho das primeiras experiências escolares de Gramsci e como é que algumas ideias já estavam ali presentes, pelo menos embrionariamente, um pouco da sua juventude, da sua militância política e pedagógica na juventude, exercida, entre outros meios, através dos periódicos onde ele escrevia. Depois, o Gramsci prisioneiro, que também era educador. E depois, algumas ideias sobre educação, algumas ideias mais gerais, para poder a gente, talvez, discutir um pouco mais. É um pouco difícil fazer esse recorte que eu estou tentando fazer aqui, porque quando a gente começa a estudar um pouco mais profundamente o Gramsci, a gente encontra uma riqueza enorme, gigantesca, de temas e questões, e problemas, e posicionamentos e conceitos, e fica até difícil selecionar alguns para a gente falar em pouco tempo. Mas é um exercício que eu vou fazer aqui, e eu espero que depois, na conversa, a gente consiga aprofundar alguma coisa. Tá bom? Então, eu vou começar falando das experiências escolares na infância. Então, de um modo geral, a gente poderia dizer que a questão educacional em Gramsci esteve presente ao longo de toda a sua vida e já na vida adulta nos três tipos de textos que constituem a sua obra. Não sei se todo mundo sabe aqui, o Gramsci não escreveu livros, no sentido
próprio da palavra. A obra dele pode ser basicamente caracterizada em 3 tipos de texto. Os artigos jornalísticos que ele escreveu durante a juventude e o período em que ele ainda estava livre, e esses artigos são num número gigantesco, né? Calcula-se em torno de mais de 1.700 artigos que ele tem escrito em diversos jornais do Partido Socialista, do Partido Comunista. Depois eu vou falar um pouquinho deles. Então, esse é um primeiro conjunto. Depois, na prisão, a gente tem as cartas, as chamadas cartas do cárcere, que são cartas em que ele, além de enviar e solicitar informação dos familiares, também faz discussões de caráter político e também educacional. E, finalmente, os cadernos do cárcere, que são os cadernos escolares mesmo, que ele foi recebendo paulatinamente a partir de um certo momento, e nos quais ele fazia apontamentos sobre temas os mais diversos. Ao todo, são 33 cadernos que ele escreve, 4 desses 33 são dedicados a exercícios de tradução, autores estrangeiros, né, que ele traduzia, e os outros 29 são cadernos em que ele escreve sobre temas os mais diversos. Alguns são muito espalhados, são chamados cadernos miscelâneos, e outros são de temas um pouco mais concentrados, são chamados cadernos especiais. No caso da educação, por exemplo, a gente encontra a parte mais sistematizada da reflexão de Gramsci sobre a educação está no caderno 12, que hoje no Brasil a gente tem esses cadernos publicados em português, né, pela editora Civilização Brasileira, numa coletânea organizada pelo Carlos Nelson Coutinho. Boa parte deles já está disponível para estudo em português. Bom, em todos esses textos a gente vai encontrar preocupações do Gramsci sobre educação. Então, eu vou tentar passar aqui um pouquinho em revista algumas dessas situações em que a temática pedagógica aparece. Eu vou começar, então, com a infância. O Gramsci sempre foi um aluno muito bom. Lembrando também o seguinte, ele, logo muito cedo, teve uma doença grave, uma complicação da tuberculose que provocou nele uma sequela, um problema de coluna, um encurvamento da coluna. Então, o Gramsci era relativamente corcunda. Isso trazia para ele limitações físicas e muitas dores também. Então, ele teve uma infância difícil do ponto de vista da saúde e depois, um certo tempo, também do ponto de vista econômico, porque tem um incidente envolvendo o pai dele, que fica preso por um tempo, e aí ele tem, inclusive, que abandonar a escola para poder ajudar no sustento da família. Mas, mesmo assim, mesmo com todas essas adversidades, ele sempre foi um aluno muito bom, e reconhecido pelos professores e bastante destacado em relação aos colegas. Talvez uma das coisas que tenha dado a ele um pouco de vantagem tenha sido o fato de ele ter aprendido o italiano, porque o Gramsci é da Sardenha, onde se falava um dialeto diferente daquele que vai ser depois o italiano oficial, né? Que vai ser instituído depois da unificação da Itália. E o Gramsci, como o pai dele era do continente, ele tinha já um pouco de domínio do italiano. Talvez isso tenha sido um dos fatores que favoreceram o bom desempenho dele na escola. Mas ele tinha, de qualquer maneira, um desempenho muito bom, de tal maneira que, a certa altura, quando ele tinha terminado a 2ª série, que seria a nossa segunda série, o 3º ano do ensino fundamental 1, ele resolveu que ele podia pular direto para a 4ª. Ele podia pular a 3ª e ir direto para a 4ª. Era esse o plano dele. E ele poderia fazer isso se ele fosse aprovado num certo exame de prosseguimento que existia. Ele vai, então, até o que seria a figura do coordenador pedagógico ou do diretor da escola, apresenta uma solicitação por escrito, ele até diz, escrevi com uma letra caprichada, né, para dar uma boa impressão, boa caligrafia, e houve uma resposta bastante desencorajadora desse diretor. Então, eu vou ler aqui para vocês os trechos em que isso é relatado. Ele diz, por exemplo, numa carta, isso ele conta numa carta que ele escreve a Tatiana, a sua cunhada, já quando ele está na prisão. Eu havia terminado o 2º ano do ensino fundamental e havia pensado em fazer, no mês de novembro, os exames de prosseguimento, para passar a 4ª série pulando a 3ª. Estava convencido de ser capaz disso. Mas, quando me apresentei ao diretor pedagógico para lhe entregar a solicitação protocolar,
ouvi de volta a queima-roupa a pergunta fatal: mas você conhece os 84 artigos do Estatuto? O Estatuto seria o equivalente à Constituição lá da Sardenha. Não havia sequer pensado nesses artigos. Havia me limitado a estudar as noções de direitos e deveres do cidadão contidas no livro didático. Depois ele conta de novo, isso ele está contando numa carta, né? Em um dos artigos anterior a essa carta, se não me engano, de 1915, ele conta de novo essa experiência, ele coloca como uma espécie de epígrafe do artigo, um relato sobre esse episódio, para discutir a questão da relação professor-aluno em função da experiência que ele tinha na universidade. E aí ele dá até um pouquinho mais de detalhes. Ele diz que depois dessa resposta, esse menino ficou arrasado, foi embora para casa e desistiu de fazer o exame, né? Teve que fazer a terceira série. E o curioso é que quando ele chega na quarta, ele vai ter esse mesmo diretor como professor. E aí vai ter notas altíssimas, e é a vingança dele, né, em relação a esse episódio. As notas dele eram realmente muito boas. Até essa primeira fase do ensino fundamental, ele só tira 10, em todas as matérias. Então, redação 10, ditado 10, aritmética 10, literatura e noções de gramática 10, história e geografia 10. O menino era bom, né? Bom na escola. Eu tinha dito para vocês que chega um momento que ele é obrigado a abandonar os estudos por um tempo, né, para poder trabalhar e ajudar no sustento da família. Isso vai gerar nele uma certa revolta, porque ele não queria, evidentemente, né, ele queria terminar logo o ensino. Não está saindo? Alô, som. Melhor esse? Obrigado. Então, ele não queria, evidentemente, abandonar o ensino, mas, em função dessa necessidade, ele vai trabalhar. Ele consegue um emprego numa espécie de cartório, uma instituição que corresponderia a um cartório nosso hoje, de registro civil, onde também trabalha o irmão dele, esqueci o nome desse irmão, é o Mário. E aí ele conta um pouco de como é que era esse trabalho. Ele diz assim: não é esse. Eu não pus essa citação, que vou ter que ler para vocês. Há muito tempo me oriento sozinho, e já me orientava sozinho desde menino. Comecei a trabalhar quando tinha 11 anos, ganhando minhas 9 liras por mês, o que de resto significava 1 quilo de pão por dia, por 10 horas de trabalho diário, inclusive domingo de manhã, tratando de carregar livros de registro que pesavam mais do que eu, e em muitas noites chorava escondido porque o corpo todo me doía. Só conheci quase sempre o aspecto mais brutal da vida e consegui dar um jeito, bem ou mal, de resolver. Nem minha mãe conhece toda a minha vida e as dificuldades pelas quais passei. Depois, em relação à revolta que ele sente por ter tido que abandonar os estudos, ele diz assim, numa outra carta, essa eu tenho: qual foi o motivo que me salvou de me transformar em um engomadinho? O instinto de rebeldia, que a princípio era dirigido contra os ricos, devido ao fato de não poder estudar, eu que havia tirado nota 10 em todas as matérias no curso primário, enquanto os filhos do açougueiro, do farmacêutico, do negociante de tecidos, continuariam a estudar. Então, uma certa indignação, ou uma grande indignação, pelo fato de que os filhos dos mais ricos, mesmo que não estivessem muito comprometidos com a escola, podiam estudar. E ele, por não ter condições econômicas, mesmo estando muito comprometido com o ensino, não tinha mais condições de estudar. Então, tem aí também uma percepção de um caráter discriminatório da escola, né, em função das condições sociais. Aquele trecho que eu falei, que ele cita em um artigo, eu vou deixar para falar dele depois, mas só para lembrar, é um artigo de 1915, publicado no Il Grito del Popolo, um jornal onde ele também escrevia, em que ele retoma esse episódio do professor que pergunta para ele se ele conhecia os 84 artigos do Estatuto. E para a gente reforçar um pouco a ideia
da importância que o Gramsci dava para a escola, ainda na infância, o trabalho final que ele faz de redação para concluir o ensino, o que seria o nosso ensino fundamental, tinha o seguinte tema. Ele tinha que escrever sobre o seguinte tema, a questão, né, que foi proposta a ele. Se um seu colega abastado e muito inteligente revelasse a você a intenção de abandonar os estudos, o que é que você responderia? Ele tinha que escrever sobre isso, sobre essa questão. Ele dá a seguinte resposta: você diz que não retomará os estudos porque ficou entediado. Como? Você que é tão inteligente, que graças a Deus não te falta o necessário, você vai abandonar os estudos? Você me diz para fazer o mesmo, porque é muito melhor correr pelos campos, ir aos bailes e às reuniões públicas, em vez de trancar-se por 4 horas em uma sala com um professor que sempre nos manda estudar, porque senão permaneceremos cabeças ocas. Mas eu, caro amigo, não poderei jamais abandonar os estudos, porque eles são a minha única esperança de viver honradamente quando for adulto, porque, como você sabe, a minha família não é rica, nem em bens, nem em sorte. Quantos rapazes pobres te invejam, eles que teriam vontade de estudar, mas a quem Deus não deu o necessário, não só para estudar, mas também, muitas vezes, nem para matar a fome. Eu os vejo da minha janela, com que olhos olham os rapazes que passam com a bolsa a tiracolo, eles que só podem ir à escola noturna. Você diz que é rico, que não precisará dos estudos para viver, mas lembre-se do provérbio: o ócio é o pai dos vícios. Quem não estuda na juventude se arrependerá amargamente na velhice. Embora a gente possa até identificar aqui uma certa visão ingênua ainda em relação à escola como sendo um mecanismo de ascensão social, é notável a gente perceber que já nessa fase da vida ele dava tanta importância assim para a escola como uma instituição que proporcionaria uma condição social mais favorável. A gente poderia até pensar, considerando a condição de pobreza, a escola como uma instituição fundamental para a formação dos pobres, ou dos operários, né? Ou dos subalternizados. Então, essas são as passagens que eu selecionei para a gente pensar um pouco em relação à questão da infância do Gramsci, né? Sua infância na escola. Partindo, então, para o período da juventude, então, o Gramsci vai para a universidade, né? Ele vai estudar em Turim. Isso já é uma transição difícil, porque, mais ou menos como acontece aqui na nossa universidade também, né? Estudantes que vêm da periferia, ou pense, por exemplo, nos estudantes indígenas que a gente tem hoje, né? Dificuldade de adaptação a essa estrutura muito diferente, muito diversa da academia. Então, o Gramsci passa por isso também, que ele era um jovem da Sardenha, uma região pobre, rural, vai para a cidade mais desenvolvida da Itália, que é Turim, um centro industrial. Enfim, vai sofrer também um certo choque nesse contato com a universidade. Mas ali ele vai dar continuidade à sua iniciação de formação política, vai se vincular ao Partido Socialista, aos jovens também universitários que já tinham uma certa militância, e uma das formas pelas quais ele vai atuar politicamente vai ser através do jornalismo. Ele fazia curso de letras, né? Ele não termina esse curso, chega um momento que ele abandona de vez o curso para se dedicar mais integralmente ao jornalismo, e ele vai contribuir com vários jornais, né? Então, tem, por exemplo, acho que eu não pus aqui o nome deles, mas só para citar alguns. O Avante é um jornal do Partido Socialista, da Juventude Socialista daquele período. O outro é Il Grido del Popolo, o Grito do Povo, também era do Partido Socialista. Depois de um tempo, ele vai fundar uma espécie de revista de cultura, que chamou La Città Futura, a Cidade Futura, que, na verdade, é de 1917, mas só saiu um número. Praticamente o Gramsci escreveu quase todo ele. E, por fim, o L'Ordine Novo, né, a Nova Ordem, que é o jornal que ele funda junto com outros companheiros da universidade, o Palmiro Togliatti, o Ângelo Tasca e o Umberto Terratini. E o L'Ordine Novo vai ser, então, um jornal que eles vão atuar mais, diria, de maneira mais incisiva, né, mais sistemática.
O Lodge do Novo, para vocês terem uma ideia, bom, primeiro eu queria dizer que toda essa preocupação com a militância jornalística já é em si um testemunho da importância que ele dá para a formação cultural, para a atuação política no campo cultural. Ninguém vai trabalhar como militante político num jornal se não acreditasse que aquilo era um veículo de formação das massas, principalmente das massas operárias. Então, aí a gente já identifica nele uma certa veia pedagógica, né, de militância educacional. E no Lodge no Novo, em particular, a ideia era que ele se constituísse como uma revista de cultura dos operários mesmo, né? Isso aparece, por exemplo, no subtítulo do jornal. Então, Lodge no Novo, resenha semanal de cultura socialista. E também na palavra de ordem que está expressa no primeiro número dele, que sai em 1º de maio de 1919. Instruí-vos porque precisamos da vossa inteligência. Agitai-vos porque precisamos do vosso entusiasmo. Organizai-vos porque carecemos de toda a vossa força. Então veja que nesse lema a gente pode encontrar também uma conciliação entre teoria e prática, né? Então você precisa da instrução, da reflexão, da teoria, conjugada também com a militância, com a força, com a intervenção prática. Um dos problemas que ele se coloca, eu acho que é um problema para qualquer professor, para qualquer educador, é o seguinte: esses jornais se dirigiam preferencialmente ao público operário, que era um público bastante diverso do ponto de vista da escolaridade. Você tem gente mais instruída, gente menos instruída e gente com instrução bem pouca, né, bem baixa. Como falar a esse povo? Que linguagem usar? Como chegar, como atingir esse público que era o objetivo principal? Essa questão não passou despercebida dele, inclusive muitas vezes ele vai ser criticado pelos adversários, né, pelos burgueses, que ele usava uma linguagem talvez muito difícil, inacessível a esse público, mas ele tinha uma consciência bastante clara, me parece, do ponto em que essa linguagem deveria ficar, né? Uma espécie de meio termo, uma espécie de síntese que proporcionaria condição para um avanço também na capacidade de compreensão desse público. Então, eu vou ler o trecho para vocês em que ele fala disso. Como falar aos operários, então, né? Isso aparece também num artigo. Para sermos fáceis, precisamos deformar, empobrecer um debate que girava em torno de conceitos da máxima importância, que diziam respeito à substância mais íntima e precisa do nosso espírito. Ora, assim fazer não seria facilitar, seria fraudar, como faz o vendedor de vinho que vende água colorida em lugar de vinho Barolo ou de Lambrusco. O Barolo, para quem não sabe, é um dos vinhos mais caros da Itália. É um dos vinhos mais bem elaborados do norte da Itália. Então, veja só, ele não está falando de vinho de garrafão. Ele está falando de cultura elaborada. Ele está falando que o trabalhador precisa de Barolo. O trabalhador precisa de uma cultura sofisticada, elaborada. Ele vai ser, em outras ocasiões, o Gramsci também vai criticar bastante o populismo e o assistencialismo do ponto de vista cultural também. Enfim, ora, assim fazer não seria facilitar, seria fraudar, etc. Por que então Camillo Pompolini, o nosso crítico liberal, uma das pessoas que criticava o Gramsci por falar difícil, ironiza contra os intérpretes do proletariado que não se fazem entender pelos proletários? Porque o Pompolini, com todo o seu bom senso e seu praticismo, de fato raciocina abstratamente. O proletariado é um esquema prático. Na realidade, não existem os proletários individualmente, mais ou menos cultos, mais ou menos preparados pela luta de classes à compreensão dos mais elevados conceitos socialistas. Os semanários socialistas se adaptam ao nível médio da clientela regional a qual se dirigem. O tom dos escritos e da propaganda deve, no entanto, estar um pouco acima dessa média, para estimular o progresso intelectual, a fim de que pelo menos um certo número de trabalhadores saia da indistinção genérica das repetições dos panfletos
e consolide suas mentes numa visão crítica superior da história e do mundo onde vive e luta. O proletariado é menos complicado de quanto pode parecer. Já está formada uma hierarquia espiritual e cultural espontaneamente, e a educação recíproca entre os próprios proletários ocorre onde não chega a atividade dos escritores e dos propagandistas. Nos círculos, nos fácios, nas conversas de oficina, esmiuça-se, difunde-se a palavra crítica socialista, ao nível de todos os cérebros e de todas as culturas. A classe dirigente faz o mesmo, e nós deveríamos ficar eternamente ageórgicas ao socialismo agreste, bucólico, a linguagem mais de senso comum, poderia dizer. Deveríamos sempre, com insistência monótona, repetir a cartilha, só porque há sempre alguém que nem a cartilha conhece? Quer dizer, veja, ele está discutindo que linguagem usar nos jornais, nos textos que eles escrevem para os trabalhadores. Quer dizer, não é baratear essa linguagem e esse texto, no sentido de subestimar a capacidade intelectual dos operários, e nem também falar de um jeito que seja incompreensível, mas buscar esse equilíbrio, mas sempre com um tonzinho acima, para tentar justamente elevar a condição de compreensão. O que mais tarde talvez a gente pudesse comparar com o que ele vai dizer depois, né, nos cadernos do cárcere, que ele vai chamar de reforma intelectual e moral, elevação cultural das massas, que vai ser também uma atribuição do partido e da educação. Então, não se conformar com a permanência das massas populares na condição subalterna em que ela já está, inclusive do ponto de vista da cultura, mas sempre buscar um avanço em relação a isso. Bom, seguindo aqui no período da juventude, no partido, na militância partidária, tanto no Partido Socialista quanto depois no Partido Comunista, que eles vão fundar, né, em dissidência ao Partido Socialista, ele vai ter também uma militância importante, educativa, não só mais ou menos diretamente pelos jornais, mas também na fundação de escolas mesmo, num certo sentido. Por exemplo, a ideia de uma escola por correspondência, que era destinada a formar os quadros do partido. Então, imagine, você não tem a facilidade que você tem hoje de comunicação, né? E ainda num contexto em que a liberdade estava restrita em função da ascensão do fascismo, um dos caminhos era se comunicar à distância, uma espécie de educação à distância, só que por correspondência, né, por cartas. Ele diz assim: o nosso curso por correspondência deve se constituir na primeira fase de um movimento que visa criar pequenas escolas de partido, cuja função é formar organizadores e difusores bolchevistas, não maximalistas, que tenham, portanto, cabeça e não só pulmões e garganta. Que tenham cabeça e não só pulmões e garganta. Por isso, nos manteremos sempre em contato por correspondência epistolar com os melhores companheiros. Onde quer que exista um grupo de companheiros, deve surgir uma escola de partido. Os elementos mais velhos e mais experientes devem ser os instrutores dessas escolas, participar sua experiência aos mais jovens, contribuir e elevar o nível político das massas. Claro, não é através desses meios pedagógicos que o grande problema histórico da emancipação espiritual da classe operária poderá ser resolvido, mas não é a solução utopista desse problema que estamos propondo. Nossa tarefa limita-se ao partido, composto por elementos que já demonstram, pelo simples fato de serem inscritos, terem alcançado um notável grau de emancipação espiritual. Nossa tarefa é de melhorar nossos quadros, torná-los aptos a enfrentar as próximas lutas. Queremos formar companheiros operários capazes de um trabalho prático e não apenas de gritar "Viva a Revolução!". Então, mesmo na militância partidária, essa preocupação genuína e bastante forte com a formação teórica dos quadros, dos companheiros de partido, da militância. Bom, deixo como exemplo esses textos para ilustrar um pouco essa militância jornalística dele e através da escola também, no interior do partido. Partindo, então, para o momento de prisão, o Gramsci é preso em 26, ele vai ficar até 37, e logo depois que ele sai da prisão, ele morre, né? Então,
Não teve tempo, depois disso, de fazer praticamente nada. Mas na prisão, mesmo na prisão, permanece acesa essa chama pedagógica que o movia desde muito cedo. Então, ele é preso no dia 8 de novembro de 1926, e logo ele é levado, a primeira prisão onde ele fica é na ilha de Ustica, no sul da Itália. Se você olhar no mapa, você não vai nem enxergar, porque é uma ilhazinha pequenininha, e ele fica lá desde esse período até dia 4 de janeiro de 27. Então, relativamente pouco tempo. Depois ele é transferido para uma outra prisão em Milão e vai transitar de um presídio para outro durante um tempo. Mas nesse período que ele fica em Ustica, junto com outros companheiros que também eram prisioneiros políticos, uns 30 mais ou menos, ele destaca um pequeno grupo e eles vão desenvolver ali uma escola, dentro do presídio. Ele diz assim, ele escreve uma carta para o Piero Sraffa, era um simpatizante ou filiado, também não sei, ao Partido Socialista, e é um contato do Gramsci fora da prisão. É o Sraffa que manda para ele livros, ele pede livros, materiais, ele mantém uma certa correspondência com ele. E numa dessas cartas ele escreve o seguinte: somos em Ustica 30 condenados políticos. Já começamos toda uma série de cursos primários e de cultura geral para os diferentes grupos de confinados. Começamos também algumas séries de palestras. Bordiga, que era outro líder, socialista, dirige a seção científica. Eu a histórico-literária. Eis a razão pela qual encomendei alguns livros. Esperamos assim passar o tempo sem embrutecer-nos e ajudando os outros amigos que representam toda a gama dos partidos e da preparação cultural. Há também 3 ou 4 analfabetos, ou quase. Os demais possuem uma preparação heterogênea, mas a média geral é muito baixa. Todos, porém, estão contentes de ter a escola e a frequentam quase sem faltar e com disciplina. Então, veja que era uma escola até bem diversificada, que atendia a um público variado, desde pessoas praticamente sem alfabetização, até pessoas com uma escolaridade mais avançada e que participavam de atividades de reflexões mais profundas. Em uma outra carta, ele dá mais detalhes dessa escola. Ele diz assim: já começamos uma escola repartida em vários cursos. Olha que interessante, na prisão, hein? Isso está acontecendo dentro da prisão. Primeiro curso, 1º e 2º primário. Segundo curso, 3º primário. Terceiro curso, 4º e 5º primário. Curso complementar, 2 cursos de francês, inferior e superior, 1 curso de alemão. Os cursos são divididos com base nas matérias que podem ser reduzidas a um certo conjunto de noções exatamente definíveis, gramática e matemática. Por isso, os alunos dos cursos primários frequentam as lições de História e Geografia do curso complementar. Por exemplo, em suma, procuramos equilibrar a necessidade de uma sequência escolar gradual com o fato de que os alunos, embora às vezes semi-analfabetos, são intelectualmente desenvolvidos. Os cursos são frequentados com muita ordem e atenção, através da escola, que é frequentada também por alguns funcionários do presídio e habitantes da ilha. Evitamos os perigos da desmoralização, que são grandíssimos. Você nem pode imaginar em que condições de aviltamento físico e moral caíram os confinados comuns. Depois o Gramsci é transferido dessa prisão, então ele abandona essa experiência, forçosamente, mas os que ficaram lá continuam, essa escola continua durante um tempo, e do outro presídio o Gramsci vai se comunicar com os colegas que tinham ficado e ainda dá algumas orientações, algumas sugestões didáticas e de programa para o funcionamento dessa escola. Bom, eu citei aqui apenas alguns exemplos que podem ilustrar esse compromisso político prático do Gramsci com a educação. A gente poderia ficar aqui, 2, 3 dias falando só dessa parte. Até ia recomendar para vocês esses 2 livros. A Escola de Gramsci, do Paulo Nozella, que conta um pouco essa trajetória, esse compromisso educacional dele, e O Princípio Educativo em Gramsci, do Mário Alighiero Manacorda, que também é uma pesquisa um pouco mais densa,
e que traz também várias informações sobre isso e uma discussão bem interessante sobre a concepção educativa do Gramsci. Mas, pelo menos, eu quis trazer esses exemplos para mostrar que, ao longo de toda a vida, inclusive no período mais difícil da prisão, ele continuou bastante coerente com essa visão que ele tinha, com esse compromisso de formação cultural das massas trabalhadoras. Algumas ideias pedagógicas, então, que a gente pode encontrar mais ou menos desenvolvidas em todos esses textos. Claro que em alguns deles elas vão aparecer de maneira mais embrionária, em outros de maneira mais desenvolvida. Mas, de qualquer maneira, em alguma medida, me parece que elas estão presentes num conjunto variado de textos. Acho que uma primeira ideia é a da escola como aparelho de hegemonia. Então, o Gramsci tem uma concepção de Estado um pouco original, comparativamente com outros autores do marxismo, né? Ele considera o Estado no sentido mais amplo. Obrigado. Então, o Estado, para ele, é composto da sociedade política, o que ele chamou de sociedade política, ou seja, o Estado estrito sensu, as instâncias mais imediatas de governo, por exemplo, o poder executivo, legislativo, né, as leis, as polícias. Então, isso é o Estado estrito sensu, ele chamou de sociedade política. Mas também a sociedade civil, que é composta por um conjunto de instituições ditas privadas, mas que, na verdade, funcionam também sob o controle do Estado. Então, ele considera também essas instituições como sendo parte do Estado, a sociedade civil. E elas funcionam como aparelhos de hegemonia, ou seja, elas fazem o papel de produzir aquilo que a classe que tem o poder do Estado precisa para continuar na condição de dirigente dominante, né? Ou seja, o consenso. A função desses aparelhos de hegemonia é produzir um consenso, um consentimento geral em relação à orientação que o grupo dominante dá para o conjunto da sociedade. Quais são essas instituições da sociedade civil? Então, os meios de comunicação, os partidos, em algum sentido, os sindicatos também, as igrejas e, naturalmente, o sistema escolar, as escolas, sejam públicas ou privadas. Então, nesse sentido, a escola, para Gramsci, cumpre um papel essencial de produzir a hegemonia necessária à manutenção dos interesses da classe dirigente. Aí alguém poderia perguntar, mas como assim, né? Então, por que defender a escola, se ela é um aparelho a serviço da classe dominante? Porque ela não é só isso. Então, como um pensador marxista, porém dialético, ele vai mostrar também que a relação entre estrutura e superestrutura se dá numa dinâmica de reciprocidade. Então, embora a base material seja determinante em última instância da superestrutura, a superestrutura também, o que acontece na superestrutura, por exemplo, na escola, no campo das ideias, também repercute na base material. Então, as instituições que compõem a sociedade civil reproduzem no seu interior as mesmas contradições que estão presentes na sociedade, na base material da sociedade, de modo que você encontra lá, dentro dessas instituições, também espaço para uma luta contra a hegemonia da classe dominante, o que alguns chamam de luta contra-hegemônica. Então, se não fosse assim, não faria sentido nem escrever tanto, né? Porque o jornalismo também faz parte da superestrutura, mesmo um jornalismo de um certo partido. Então, a ideia é que a escola cumpre, é preciso superar aquela visão ingênua da escola como sendo uma instituição igualmente boa para todos. Por outro lado, reconhecer que ela cumpre um papel de aparelho de hegemonia não significa descartar a sua importância para as classes trabalhadoras. Mesmo a escola burguesa, mesmo a escola mantida pelo Estado ainda burguês, mesmo essa escola ainda é fundamental para a formação das massas. Por quê? Porque ela permite uma participação crítica, visto que ela contém esse espaço de contradição, né? Se não fosse assim, a gente teria que chegar à conclusão que o Gramsci é um pensador mecanicista, de um marxismo mecanicista, né? E não é o caso. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para a gente conversar. Segundo ponto, o Gramsci apresenta uma concepção diferente de cultura. Isso aparece num texto famoso dele, um artigo de juventude, na verdade,
chamado Socialismo e Cultura, talvez vocês até já conheçam, publicado no Il Grido del Popolo, de 29 de janeiro de 1916. Então, ele vai criticar ali uma concepção usual de cultura, entendida como saber enciclopédico, e segundo a qual o ser humano seria uma espécie de recipiente vazio a ser preenchido com informações brutas, desconexas, sem muito sentido, que ele deveria encaixotar no cérebro, a expressão que ele usa. Então, para ele, essa noção de cultura é prejudicial ao proletariado, serve para criar pessoas deslocadas, desajustadas, que se sentem superiores aos outros, só porque acumularam na memória uma certa quantidade de dados. Então, ele diz assim, dando um exemplo, desse caso: o estudantezinho que sabe um pouco de latim e de história, o advogadozinho que conseguiu tirar um diploma chinfrim devido à indolência e à complacência dos professores, acreditarão ser diferentes e superiores até mesmo ao melhor operário especializado que executa na vida uma tarefa bem mais minuciosa e indispensável e que na sua atividade vale 100 vezes mais do que aqueles outros dois valem nas suas. Quer dizer, uma crítica feroz à arrogância, ao pedantismo, que impera muitas vezes, inclusive na universidade. E ele chama isso de um intelectualismo pernóstico, essa atitude desses estudantes, pernóstico e incolor. Na verdade, isso não é cultura, nem inteligência, isso é pedantismo, intelecto, contra os quais se deve de fato reagir. A cultura para ele é o que então? A cultura é organização, disciplina do próprio eu interior, tomada de posse da própria personalidade, conquista de uma consciência superior, pela qual se consegue compreender o próprio valor histórico, a própria função da vida, os próprios direitos e os próprios deveres. Só que essa cultura não acontece espontaneamente. A gente não adquire essa cultura assim, rapidinho, por osmose, do nada. Ela vai precisar de uma ação intencional. Toda revolução, ele diz, mais adiante nesse artigo, toda revolução foi precedida de um intenso trabalho de crítica, de penetração cultural, que preparou o caminho para as transformações estruturais que se sucederam. Ele dá como exemplo a Revolução Francesa. Ele diz: as baionetas dos exércitos de Napoleão encontravam o caminho já aplainado por um exército invisível de livros, de opúsculos, que eram disseminados a partir de Paris desde a primeira metade do século XVIII e que tinham preparado homens e instituições para a renovação necessária. O que ele está dizendo com isso? Que são as ideias que fazem a revolução? Do meu ponto de vista, não. O que ele está dizendo é que a preparação intelectual, a difusão de ideias, também é um elemento fundamental para a revolução. Então, quando o Gramsci, por exemplo, formula esse conceito de Estado que eu mencionei antes, Estado ampliado, mostrando a importância que tem as sociedades, as instituições da sociedade civil, também para a manutenção do Estado, ele está refletindo um pouco sobre isso também, porque qual era o contexto? O Gramsci tinha visto a Revolução Russa. Lá, o Estado tinha sido deposto, o Estado russo, pela Revolução no sentido estrito da palavra. Bom, tudo bem, então estava todo mundo, todos os meios socialistas estavam empolgados, achando que talvez fosse um clima geral favorável à Revolução também em outros países. A Itália, por exemplo, tinha passado pela experiência interessante do que eles chamaram de biênio vermelho, 2 anos em que os operários ocuparam as fábricas. Então, imagina a empolgação, Bom, nós estamos a um passo da revolução. Se aconteceu na Rússia, por que não pode acontecer aqui? Só que não acontece. Os operários, os sindicatos negociam com os patrões, os operários desocupam as fábricas, tem um racha lá entre eles, alguns achando que o caminho não era esse, e a revolução não acontece. Então, como é que o Gramsci reflete sobre isso? Ele vai perceber que na Itália, diferente do que tinha acontecido na Rússia, essas instituições que ele denomina de sociedade civil estavam muito mais
desenvolvidas, tinham uma penetração capilar muito maior na sociedade italiana e funcionavam ali como se fossem trincheiras que impediam o avanço da revolução. Então, não bastava tomar o poder simplesmente na Itália, era preciso fazer também esse trabalho de formação das consciências para poder sustentar o movimento revolucionário. Isso que ele vai chamar de guerra de posição, né? Então, é um pouco disso que ele está falando aqui, né? É preciso ter também esse trabalho no plano das ideias, no plano cultural, digamos assim, esse trabalho educativo, para que possa haver condição mais favorável para, não só para fazer a revolução, mas para que ela se sustente, né? Então, não é indiferente o que se passa no âmbito educacional. Uma terceira ideia que eu queria trazer aqui para vocês, eu já até falei um pouco dela, é o reconhecimento da importância da escola para os trabalhadores. Há uma passagem, há um momento em que ele vai fazer uma defesa interessante, para mim, pelo menos, eu acho interessante o jeito como ele faz, em um artigo publicado no jornal Avante, de 1919. Ele assume a defesa de um grupo de professores que haviam sido muito criticados por estudantes, através de um jornal desses estudantes, chamado La Campana, e tinham feito lá uma série de críticas aos professores, e o Gramsci faz um artigo no Avante, rebatendo essas críticas e defendendo os professores e a escola. E ele diz assim, mais ou menos: o Avante, que defende a escola, que defende a seriedade do ensino, que gostaria que fosse restaurada a disciplina dos estudos, a fim de que a instituição escolar renda algo à sociedade e não seja completamente desperdiçado o dinheiro fatigosamente suado dos trabalhadores que o Estado dedica à instrução pública. Porque esses estudantes achavam que os trabalhadores estavam perdendo tempo indo para a escola, né, dada a atitude dos professores. Então ele pergunta, mas de fato os trabalhadores vão para a escola? De fato eles aprendem lá a mesma coisa que aprendem os filhos das elites? E na sequência ele diz: o Avante interpreta a vontade da classe trabalhadora que quer uma escola alta e séria, crisol da humanidade mais digna e civil, e não querela trivial e criminosa dos pais de família e dos abjetos lucradores contra os professores, para obter com terror e ludibrio o da difamação de diplomas, licenças não merecidas. Quer dizer, uma defesa bastante enfática da escola e em nome da classe trabalhadora. Então, é importante também marcar essa posição do Gramsci. Claro que a escola precisa sofrer mudanças, e ele vai falar disso também mais adiante, no caderno 12, por exemplo, mas não se trata de fazer da crítica uma desqualificação completa dessa instituição. Uma quarta ideia que eu queria trazer, rapidamente, uma outra noção de disciplina. O Gramsci critica a ideia de que o ensino prescinde de disciplina. Ele acha que não, tem que ter uma certa disciplina. Mas é uma disciplina um pouco diferente daquela que a gente está acostumado a ver naquilo que nós convencionamos chamar de ensino tradicional. Ele diz, por exemplo, na verdade, essa noção de disciplina aparece em 2 artigos muito curtinhos, pouco mais de um parágrafo, que estão publicados naquele jornal chamado Latità Futura, que eu citei, que só saiu um número, né, num jornal de um único número. Ele diz: disciplinar-se é tornar-se independente e livre. Interessante, né? Uma ideia de disciplina como condição necessária para a liberdade. A água é água pura e livre quando escorre entre 2 margens de um córrego, não quando é derramada caoticamente no solo ou rarefeita e livre na atmosfera. Então, é preciso ter limites, né? ter parâmetros, ter direção. Não é espontaneísmo, não é aleatório o curso que se dá. Isso aparece, então, nesses dois pequenos textos que ele trabalha a questão da disciplina. Embora ele não fale da educação aqui, é uma coisa que a gente pode também transferir para a reflexão sobre a educação. O que significa
o que significa disciplina no ensino? Ela só faz sentido se ela tiver como objetivo justamente essa condição de autonomia, que ele vai chamar de autodisciplina. É a disciplina que é imposta a si mesmo, em função da consciência daquela necessidade. E aí, quando você obedece à sua própria ordem, isso é liberdade. Né? É um pouco essa a ideia que ele está trazendo. Ele faz uma distinção assim, estabelece uma distinção entre a disciplina que ele chama de socialista e a disciplina burguesa. A disciplina burguesa é mecânica e autoritária, como aquela típica da hierarquia militar. O cara obedece e não pergunta por quê, só obedece. E é a que a gente vê também em muitas escolas. A disciplina socialista é autônoma e espontânea, e quem a aceita não obedece, mas sim comanda a si mesmo, impõe uma regra de vida aos seus caprichos, às suas veleidades desenfreadas. A obediência, nesse caso, consiste em agir segundo uma linha de conduta que nós mesmos contribuímos para traçar e manter rigidamente coerente. Por isso, essa disciplina se caracteriza por ser a vida e o pensamento próprios de quem a pratica. Nesse sentido, disciplinar-se é tornar-se independente e livre. Eu acho que essa ideia de disciplina pode ser útil para a gente pensar um pouco sobre a educação. Então, em contraposição tanto a uma disciplina do tipo militar, mecânica, quanto a uma ausência completa de disciplina, como se o ensino pudesse ser simplesmente o tempo todo uma grande brincadeira. Né? E completando essa ideia de disciplina, uma outra que a gente poderia trazer aqui é a noção de que ensino para ele é trabalho. Estudo para Gramsci é trabalho. Ele até diz, isso já no caderno 12, que ele está falando, por exemplo, do ensino do latim, do ensino da lógica. É evidente que uma criança, quando vai estudar lógica, vai se cansar. E não é justo que a gente faça a criança se cansar mais do que o necessário. Mas, um pouco, ela tem necessariamente que se cansar. Por quê? Porque o ensino também é trabalho. Então, enfrentar essa dificuldade é cansativo. Então, faz parte da natureza da educação também essa dimensão mais trabalhosa, digamos assim, né? Ele diz, estudo é também um trabalho e muito cansativo, não só intelectual, mas também muscular e nervoso. Habituar-se a ele exige esforço, aborrecimento e até mesmo sofrimento. Ele até diz, eu não estou propondo voltar aos métodos jesuíticos, nem desprezar os subsídios científicos já disponíveis para se pensar a educação. Mas certo grau de direção, de diretividade, parece importante, ao menos em uma primeira etapa da formação intelectual, aquela etapa inicial da escolaridade, né? Para a criança ganhar a condição de autonomia. Então, essa diretividade do professor, com certa disciplina, é condição para que a criança conquiste a autonomia. Então, uma educação, digamos assim, mais livre ou mais desprovida de controle do professor, só seria viável no momento seguinte, o que corresponderia ao nosso ensino médio, talvez, comparando com o que o Gramsci está dizendo no caderno 12. Aí sim, quando já amadureceu essa condição de autodisciplina, o aluno tem condições de conquistar mais autonomia. Então, ensino é também trabalho. Ele vai fazer uma crítica bastante interessante ao espontaneísmo pedagógico. Sobre isso, eu vou só citar um trecho de uma carta. Espontaneísmo pedagógico, também a gente poderia chamar de educação não diretiva, é aquela ideia segundo a qual a criança aprende meio que sozinha. Então, quanto menos o professor interferir, tanto melhor. Então, essas ideias vão surgir principalmente no movimento Escola Novista e depois da Escola Nova, né, com vários autores, Dewey, por exemplo, né, o filósofo americano, e depois vão se desdobrar em uma espécie de radicalização dessa tese nas chamadas pedagogias não diretivas. Talvez o maior exemplo dessas pedagogias seja a escola de Summerhill, na Inglaterra, em que as crianças são completamente livres para fazer ou não fazer aquilo que elas bem entenderem.
Então, o Gramsci vai se contrapor, embora ele não tenha conhecido Summerhill, porque é bem posterior, mas ele vai se contrapor a essa tese do espontaneísmo, do aprendizado por osmose, né? E vai dizer que, na verdade, é preciso levar em conta que, quando o professor não educa, quem faz esse papel são as condições externas, são as condições do ambiente. E ele mostra isso numa carta que ele escreve ao irmão Carlo, dando pitaco na educação da sobrinha. Ele diz assim: bom, pelo jeito, a gente não tem acesso, eu pelo menos não consegui ter acesso à carta que ele recebe do irmão, mas pelo jeito eles estavam discutindo o que fazer, né, em relação a certas situações envolvendo a menina, e ele, provavelmente, o pai, estava com receio de interferir demais, de dirigir demais, imaginando que seria preferível confiar no ambiente em que a menina vivia e que, aos poucos, ela iria, enfim, aprender o necessário. Na resposta que o Gramsci dá ao irmão, ele lembra o tio, né, o irmão, que toda a nossa vida é uma luta para nós nos adaptarmos ao ambiente, mas também, especialmente, para dominar o ambiente e não nos deixarmos esmagar por ele. Como é que era o ambiente dessa menina, chamada Meia? Quem era o ambiente dela? Quem fazia parte do ambiente dela? Seus pais, seus familiares, seus amigos, vizinhos, a própria escola. O Gramsci então pergunta: de quais partes desse ambiente Meia vai receber os estímulos para formar seus hábitos, seus modos de pensar, seus juízos morais? E ainda adverte: se vocês renunciarem a intervir e a guiá-la, usando a autoridade que vem do afeto e da convivência familiar, fazendo pressão sobre ela, de modo afetuoso e amoroso, mas inflexivelmente rígido e firme, acontecerá, sem dúvida nenhuma, que a formação espiritual de Meia vai ser o resultado mecânico da influência casual de todos os estímulos do ambiente. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: não há neutralidade na educação. Quando o professor se abstém de intervir, ele abre espaço para outras formas de intervenção, que estão, inclusive, fora do controle dele. Então, não se educa inocentemente, diria o Snyders. A gente sempre influencia a educação das pessoas com quem a gente se relaciona, seja pela ação, seja pela omissão, né? Então, é preciso tomar cuidado com isso. E uma última ideia que eu queria trazer é sobre a relação professor-aluno. Um dos textos mais bonitos que eu já li do Gramsci é um artigo de 1915 que se chama A Luz que se Apagou. É bem conhecido também esse texto, talvez você já tenha topado com ele por aí. Ele faz esse texto em homenagem a um professor e crítico literário chamado Renato Serra, que não tinha sido professor dele, que eu saiba, mas era professor lá da universidade e tinha ido para a guerra e mal chegou na guerra já morreu muito cedo. Então, imagino que isso tenha sido um choque para muitos lá, e o Gramsci faz um texto em homenagem a ele. A luz que se apagou é a luz do Renato Serra. E esse é o texto que ele começa com aquela passagem que eu citei. Que é um parágrafo autobiográfico. Ele diz: lembro-me de um pobre rapaz que não havia podido frequentar os ilustres bancos das escolas de sua cidade devido à sua saúde debilitada e havia se preparado sozinho com muita dificuldade para o exame de admissão. Mas quando se apresentou franzino ao professor, ao representante da ciência oficial, para lhe entregar o requerimento para impressionar na mais bela caligrafia, este, olhando-o através de seus óculos científicos, perguntou sisudo: está bem, mas você acredita que o exame seja assim tão fácil? Conhece, por exemplo, os 84 artigos do Estatuto? E o pobre rapaz, arrasado por aquela pergunta, começou a tremer, chorando desconsoladamente, voltou para casa e não quis fazer o exame. Ele começa o artigo com esse parágrafo, que é autobiográfico, como a gente viu. E aí ele faz essa comparação entre esse professor e o Renato Serra, para mostrar o contraponto de um modelo de relação professor-aluno que ele queria apresentar. Então, ele diz:
O Renato Serra, assim como um outro chamado Francesco de Santos, não se portavam como esse professor aí dos 84 artigos do Estatuto, nem como muitos outros professores contemporâneos deles, que se julgavam proprietários do saber. Jamais eles teriam perguntado a um aluno, por exemplo, se ele conhece os 84 artigos do Estatuto. Antes, se vissem alguém humilde recuar como que assustado por ousar demais, tomá-lo-iam pela mão e o estimulariam a superar os obstáculos, mostrando-lhe que não são intransponíveis. Com modéstia e humildade, buscariam derrubar os alambrados cheios de espinhos eruditos, são imagens que ele usa, alambrados cheios de espinhos eruditos que separam os estudantes, especialmente aqueles das camadas populares, do saber acadêmico, para que dele pudessem se apropriar e usufruir. Quer dizer, a postura do Renato Serra e do De Santis é aquela do professor que acolhe o aluno, que mostra para ele que aquilo que parece muito difícil, na verdade, não é, e mesmo sendo difícil, não é intransponível, né? Que se coloca ao lado do aluno. Então, é uma relação professor-aluno que não dilui os papéis, professor é professor, aluno é aluno, mas, ao mesmo tempo, não estabelece uma barreira intransponível, fundada basicamente no autoritarismo e na arrogância intelectual, científica, etc., né? Então, e depois essas ideias aparecem de novo, por exemplo, no caderno 10, quando ele fala do filósofo democrático, que estabelece com o ambiente uma relação que se pode comparar a essa do professor, então todo professor é aluno, todo aluno é professor, mostrando uma dialética de reciprocidade entre professor e aluno. Vale a pena dar uma conferida. Bom, eu vou parar por aqui, que eu já falei bastante, tem pouco tempo, queria ouvir um pouco vocês também. Fico à disposição para conversar. Tá? Obrigado. Obrigado, Renê, pela palestra. Agora eu acho que a gente abre para perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta, eu vou passando o microfone. Aí acho que a gente pode fazer assim, a gente faz uma rodada de perguntas e você vai respondendo, pode ser? Uma caneta? Obrigada, Renê. Foi muito bom. Eu tenho várias perguntas, mas eu vou fazer uma só e depois, se der, eu faço mais. Então, pensando hoje assim, né, nas ameaças autoritárias à educação que a gente vive, gostaria de saber se o Gramsci oferece alguma direção para a seguinte pergunta: como conscientizar as pessoas de que estudo é também um trabalho e de que não há neutralidade na educação? Porque eu acho que é fundamental pensar nisso, porque eu, principalmente, quando eu tento conversar com pessoas que têm opiniões políticas diversas e que têm se convencido de que o governo atual é bom ou algo do tipo, é muito difícil conversar com essas pessoas, porque elas têm essa ideia de que a educação não pode ser, não pode doutrinar, né, essa palavra que elas usam, e de que o estudo não é um trabalho. Muitas pessoas têm a noção de que quem estuda é vagabundo e o trabalho é só o trabalho que é o trabalho que todo mundo vê. Parece que o trabalho só é trabalho quando se vê, né? Então, eu queria saber se o Gramsci oferece alguma direção para essa pergunta, e se ele não oferece, o que você acha disso, enfim. E que, completando a dela, né? E que a disciplina é uma autonomia, tá? E não nos dias de hoje. Obrigado, Renê, pela sua fala. Eu queria te perguntar se o conceito de hegemonia, se você podia explorar um pouco mais o sentido quando você fala a escola como um aparelho da hegemonia. Eu não consigo entender a partir do sentido mais trivial, né? Aí eu acho que é uma deficiência minha. Hegemonia é aquele que toma direção em determinada situação, né?
Me corrige se eu estiver errado, se o Gramsci usa esse sentido, ou se quais sentidos que ele usa. E se ele pensa no sentido de conhecer esse aparelho do Estado, se ele acha que a educação é um mecanismo de conhecer esses aparelhos hegemônicos. Aí, desculpa, se é possível aproximar o Gramsci de Paulo Freire, se você já trabalhou nessa direção. Renê, tudo bom? O Gramsci, ele está posto ali num contexto histórico da Itália, no início do século, em que tem um otimismo de que a cultura, a razão, ela é capaz de dar uma direção e, inclusive, de revolucionar, né? Isso ele vai participar junto com outros companheiros do partido nesse debate da cultura como uma possibilidade e tal. Eu queria saber, e aí não é do Gramsci, é de você, se você tem pensado essas coisas, no período que a gente está vivendo, se a não razão, ou se isso que a galera está chamando, não sei se os pós-modernos, quanto que eles têm culpa disso, responsabilidade, melhor dizendo, né? Mas se esse momento que a gente está vivendo, de que parece de uma reação da ignorância contra a razão, se ela é conjuntural, ou se ela é parte mais de um período de treva que parece que... Se você tem pensado essas coisas, eu estou perguntando mesmo, porque me parece um grande otimismo dessas pessoas. Ele dá a vida para isso, né? Você bem falou do contexto da vida dele. Ele podia ter fugido. Não é à toa que o Bordiga também vai preso, que é um maximalista. Todo mundo já tinha ido embora da Itália. E ele escreve sobre isso. Ele fala, um dirigente, quem é responsável por um barco tem que afundar junto com o barco, né? Ele tem um otimismo de que a razão, a cultura, ela é capaz. E a gente está vivendo um período que parece que tem uma reação das trevas, né? E você acha que isso é conjuntural? Você pensou sobre isso? Como que... Mais alguém? Bom. Perguntas ótimas. Vou começar aqui com a da Bruna. Você pergunta como conscientizar as pessoas de que o estudo é um trabalho, e a colega completou com a questão da disciplina. Bom, eu acho que todos nós, de uns 30 anos para cá, mais ou menos, até um pouco mais, talvez, estamos sob a influência de muitas ideias novas na educação. E essa coisa da flexibilização da disciplina e também do conteúdo vem lá da escola nova, do movimento que tem um viés liberal forte, né? E que ganhou mais força no Brasil nos anos 20, com o Manifesto dos Pioneiros, que interferiram também um pouco nas reformas do ensino, que foram implementadas de lá para cá. Depois a gente teve um momento de ruptura relativa com isso durante a vigência da ditadura militar, que predominou o tecnicismo pedagógico aqui, mas boa parte dessas ideias continua influenciando não só a mentalidade dos professores pelos cursos que os formam, mas também os documentos oficiais, a legislação do ensino, né? Então, eu acho que nós aprendemos a pensar que a educação, para ser progressista, tem que ser prazerosa, alegre, divertida e desprovida de disciplina. Porque tudo isso foi identificado como educação tradicional, e esse termo virou uma espécie de xingamento na educação, né? É curioso que em outras áreas o adjetivo tradicional não tem necessariamente um sentido negativo. A gente até acha que é importante preservar as tradições, né, e tal, enfim. Mas no caso da educação, o tradicional, como foi um rótulo atribuído pelos escolanovistas àquela educação que eles queriam criticar, acabou tomando um sentido negativo. Acho que uma forma da gente recuperar isso, primeiro seria começar desde cedo. Então, eu acho que é importante que isso seja também enfatizado, porque tem certas coisas que a gente tem que aprender mesmo desde criança. E hoje as condições, eu acho que são mais
adversas para isso do que no tempo de Gramsci. Se a gente considerar o volume de distrações a que a criança está submetida. Então, é claro que com criatividade você pode também aproveitar, por exemplo, o celular, os recursos tecnológicos, para incorporá-los no seu trabalho como professora. Mas, de qualquer maneira, para que ela aprenda que para conseguir domínio da leitura, por exemplo, para ficar só numa habilidade básica, leitura e escrita, ela vai ter que se debruçar, vai ter que se esforçar, vai ter que suar, vai ter que ficar algumas horas ali se dedicando às atividades propostas pelo professor, vai ter que ter uma ação diretiva do adulto. Então, acho que os pais também têm uma contribuição importante nisso. Então, como fazer? Acho que é mostrar isso, mostrar que certas habilidades se adquirem por meio de disciplina e repetição. Se quiser usar uma comparação, uma metáfora, por exemplo, os músicos. Como é que a pessoa que está aprendendo música, tanto teoria quanto prática, quanto instrumento, como é que ela adquire condição de executar com maestria e até mesmo com prazer uma determinada peça? Como é que o pianista consegue interpretar artisticamente uma peça musical no piano se ele não tiver antes passado 8, 9 horas por dia estudando para conseguir aquela liberdade? É disso que a gente está falando. Então, se a gente não perceber isso, eu não sei se um dia a gente vai conseguir encontrar outros caminhos, mas um certo grau de disciplinamento e trabalho vai ser sempre necessário, né? A menos que a gente se conforme em permanecer num nível muito raso de formação cultural. Porque se a gente partir do pressuposto de que o que comanda a educação é o interesse imediato da criança, que era um dos lemas da Escola Nova, o ensino centrado no interesse da criança, o que eles chamavam de revolução copernicana da educação, se a gente partir desse pressuposto, a tendência é que seja bastante restrito o conjunto de conteúdos e conhecimentos que vão ser oferecidos a essa criança. Eu sempre gosto de fazer uma distinção. Quando a gente fala de interesse, a gente precisa pensar nos diversos significados dessa palavra. Então, uma coisa é o interesse imediato. Por exemplo, eu tenho interesse por jogar futebol, então, no fim de semana, eu vou reservar um tempinho para fazer aquilo que me dá prazer. Mas também é do meu interesse, por exemplo, ir ao dentista. Porque eu preciso ir ao dentista, porque senão eu vou perder meus dentes. Agora, não é prazeroso, eu não gosto de ir no dentista, mas eu preciso ir. Então, tem essa distinção, né? O que é do interesse do aluno? Quem é que vai determinar o que ele precisa aprender? É só o desejo imediato dele, aquilo que lhe dá satisfação? Então, acho que isso é uma coisa, tomar consciência da importância, e não só a importância, da necessidade de disciplina e trabalho para que haja, de fato, aprendizado e liberdade. Uma outra coisa é que afirmar isso também não significa que não caiba ao professor buscar formas que também despertem no aluno o interesse no sentido imediato. Uma coisa não necessariamente exclui a outra, não é ou isso ou aquilo. Então, o próprio Gramsci diz, eu não vou saber exatamente as palavras, mas ele diz mais ou menos assim: uma verdade descoberta é sempre descoberta, mesmo que a verdade seja velha. Então, se foi descoberta para aquele aluno, é importante para ele como descoberta, e isso vai favorecer a sua aprendizagem. Então, se você desenvolver uma forma de ensino que faça com que ele participe, e ele, como muitos gostam de dizer hoje, construa seu próprio conhecimento, ótimo. Mas isso não significa que não vai ter que ter ali trabalho, dedicação e disciplina, né? Enfim, eu acho que é um pouco por aí que eu responderia. Agora, como conscientizar? Eu acho que é fazendo, assumindo a condição de professor com uma certa diretividade, né? E fazendo desde bem cedo, desde os primeiros anos escolares. A questão da escola como instrumento de hegemonia, eu diria o seguinte. Então, é um pouco complexa essa discussão sobre como exatamente Gramsci concebe hegemonia, né? Não é tão simples debater esse tema. Mas eu acho que pelo menos um sentido desse conceito é meio consensual.
entre os estudiosos de Gramsci, que é essa ideia da hegemonia como sendo o processo pelo qual a classe dirigente busca obter o consenso em relação à direção que ela dá para a sociedade. Então, toda a classe que está no governo, que está no poder, vai precisar disso. Até os militares que estabeleceram um estado de exceção buscaram hegemonia, por exemplo, por meio da legislação. Buscaram apresentar uma aparência de legitimidade por meio da legislação. Até mesmo institucionalizando a exceção, né, por meio dos atos institucionais. Então, é sempre uma busca de um certo consenso. É nesse sentido que a escola contribui, né, como aparelho de hegemonia, porque ela também vai fazer isso. Como? Como que a escola faz isso? Das mais variadas maneiras. A gente pode pensar, por exemplo, os livros didáticos, os conteúdos ensinados, eles vêm com uma certa marca, com uma certa cara, né, com uma perspectiva teórica, de fundo, ou às vezes até bem explícita. Recentemente eu usei numa sala de aula, onde você estava, né, um exemplo já um pouco antigo de um texto didático de um colégio, de uma rede de colégios privada, em que mostrava uma cena em que o menino vai para é um livro de leitura, de 7ª série, eu acho. O menino vai ao dentista, e aí, quando ele sai, quando ele entra no dentista, tinha uma menina, que ele ficou paquerando a menina, ele entra, quando ele sai, a menina já foi embora, então ele fica pensando uma série de coisas que ele não fez, que poderia ter impressionado essa menina, ele não pôs a roupa de marca, ele não pôs a camiseta não sei das quantas, enfim. Ele faz uma série de reflexões que, na verdade, refletem uma visão de mundo baseada no consumo e na relação heteroafetiva. E a pergunta é, alguém chamaria esse texto de doutrinador? Não. Por quê? Porque ele reflete a visão de mundo hegemônica. Agora, imagine se esses personagens fossem 2 meninos. Um menino se interessou por um outro menino, entrou no dentista, quando voltou, saiu. Esse texto seria chamado de doutrinador? Seria, porque é uma visão não hegemônica. Então, a escola participa do processo de produção da hegemonia dessa forma, difundindo uma visão de mundo que é a visão de mundo hegemônica, não por coincidência, da classe dirigente, da classe dominante. Né? Há espaço lá para outra coisa? Há. Há, por exemplo, livros didáticos que trazem outras perspectivas, e por isso, muitas vezes, sofrem censura. Né? E até, a gente viu recentemente, né, 2 episódios em que materiais didáticos foram, na verdade, não necessariamente materiais didáticos, né, mas o prefeito do Rio de Janeiro lá mandou retirar um exemplar de quadrinhos da Bienal, porque tinha uma cena em que 2 jovens se beijavam, 2 meninos se beijavam. Não era nem escola, né? Então, o que é isso? Uma visão contra-hegemônica que não pode ser permitida justamente para não quebrar esse processo, essa função de hegemonia que, no caso, aí a literatura deveria cumprir. Então, é disso que se trata. Agora, não dá para... eu acho que é importante também registrar que existe espaço para contradição, né? Porque, senão, a gente chegaria à conclusão de que não tem muito o que fazer. Né? Eu acho que perceber esse espaço, encontrar as formas de atuar, é o grande desafio, para o professor, principalmente. Né? E aí vai enfrentar as dificuldades também, não só na escola, talvez menos na escola, mas também nas famílias, que é um pouco o que a gente vê acontecendo hoje, de um modo geral, né? Os pais reclamando de certas orientações que os filhos recebem na escola. Eu tenho uma orientanda lá na faculdade que faz uma pesquisa sobre educação indígena. Ela está estudando, na verdade, a literatura indígena, de autores indígenas, que está presente nas escolas da Rede Municipal de Campinas, e como é que essa literatura poderia ser aproveitada e que importância ela teria na formação para uma educação étnico-racial. Basicamente, esse é o trabalho dela. Um dia ela resolveu fazer uma atividade com as crianças e levou lá uma indígena, um grupo de indígenas, para fazer uma espécie de oficina, uma vivência na escola. Vários pais mandaram um recado para a direção, perguntando o que é que estava acontecendo, por que as crianças iam ter a visita de indígenas, se eles iam levar a flecha, se
tinha algum risco para as crianças. Quer dizer, na cabeça dos pais tem um estereótipo do indígena, que é o mesmo que está, ou estava durante muito tempo, esteve nos livros didáticos, que são selvagens, são pessoas que não usam roupa, eles vão estar de roupa, não usam roupas. Quer dizer, completamente por fora da discussão mais atual sobre essa questão, né? No entanto, a professora tem que explicar, não, o objetivo é outro, enfim, as crianças vão ter contato com uma realidade diversa, então, mas dá um certo trabalho, né? Então, é um pouco disso que se trata. Tem espaço para contradição, mas também tem a vigilância para que a contradição não prevaleça, né? Por isso que é uma luta, é um trabalho de luta. É um reflexo no campo cultural da luta de classes, em última instância, né? Agora, com relação ao Paulo Freire faz algumas poucas citações de Gramsci. Quando você lê o Paulo Freire, se você conhece um pouco do Gramsci, você encontra similaridades. E você fica perguntando, mas será que o Paulo Freire leu mesmo e bebeu aqui nessa fonte? Talvez sim. Quando ele fala, por exemplo, de cultura, se você ver a crítica que o Paulo Freire faz à educação que ele chama de bancária, se aproxima bastante dessa visão que o Gramsci tem de cultura, que eu li até um trecho aqui, né? Quando ele fala da relação professor-aluno, Paulo Freire, da necessidade de superar a contradição entre professor e aluno, parece um pouco com essa posição do Gramsci, do filósofo democrático. Mas o Paulo Freire não identifica claramente as fontes dele, né? Esse é um dos problemas para quem estuda Paulo Freire. É difícil você enquadrá-lo num único referencial teórico. Eu, pelo menos, tenho essa dificuldade. Agora, ele cita, algumas passagens ele cita. É um campo de pesquisa em aberto, na minha opinião, a relação entre Gramsci e Paulo Freire. Tem alguns trabalhos que eu conheço fora do Brasil só. Aqui eu nunca vi uma tese, por exemplo, sobre isso. Mas pode ser desconhecimento meu também, não fui pesquisar a fundo. Seria um campo interessante de pesquisa. Fica aí o convite para quem quiser se aventurar. A questão do otimismo que o Alex traz. Alex, eu vou dizer uma coisa para você. Apesar de tudo, apesar de estar um pouco cansado de uma série de situações, eu ainda sou otimista. Eu acho que boa parte do que nós estamos vivendo hoje também é reflexo do desastre educacional provocado nas últimas décadas. Então, quando você vê florescer no Brasil ideias como a gente tem visto circular, eu só posso atribuir isso a um desastre educacional. Quer dizer, gente dando crédito, por exemplo, à ideia de que a Terra é plana, né, há 10 anos, no mínimo, a gente acharia isso uma piada. Né, e tem gente levando a sério. Gente chamando a discussão sobre gênero de ideologia de gênero, até dá para entender um pouco mais, né, dado a carga de preconceito que envolve essa temática, mas é bastante ignorância. Gente achando que os governos do PT podem ter sido governos socialistas, é uma tremenda ignorância. Quer dizer, não saber distinção entre capitalismo e socialismo deveria ser um conteúdo básico, no mínimo, do ensino de geografia, no mínimo, de 7ª, 8ª série. Então, gente achando que o nazismo pode ser um regime de esquerda, porque o partido chamava Nacional Socialista, quer dizer, não estudou nada de história. Então, quando ideias como essa florescem, eu só posso acreditar que há um desastre educacional no Brasil. Um desastre que, de certa maneira, é um estelionato também, né? Porque todo mundo tem diploma. Todo mundo tem diploma, termina lá o ensino fundamental, termina o ensino médio, menos gente. Mas, mesmo assim, muito mais gente do que há 20 anos, mais ou menos. Então, se você olhar o gráfico, o Brasil está bem na foto, né? 97% das crianças estão na escola. Agora, que escola é essa? Então, o que significa estar na escola? Aquela escola séria que o Gramsci está reclamando aqui, que o Avante defende, que tem que ensinar para os filhos dos trabalhadores aquilo que ensina para as elites também, nós não estamos vendo. Então, você passa pela escola, mas quando você sai, que consequência ela provocou na sua formação, na sua vida? Então, agora, por que eu acho que dá para ser otimista? Porque eu acho que tem como reverter isso. Tem experiências interessantes acontecendo, tem gente pensando sobre isso,
eu acredito que ainda há possibilidade da gente reverter. Agora, é um trabalho de médio e longo prazo, que nós vamos pagar essa conta ainda durante um certo tempo. Eu não sei se é conjuntural, ou se nós estamos diante de alguma coisa mais profunda, mas, no mínimo, é histórico. E a história só anda para frente, né? A gente dá uns passos para trás, mas vai para frente também. Então, eu acredito que existe a possibilidade de reverter. Talvez uma das coisas simples, mas não fáceis, que a gente pudesse fazer para começar, seria chamar a atenção dos cursos de licenciatura, de um modo geral, todos eles, para a importância desse espaço de atuação profissional. E é difícil por quê? Porque é difícil convencer o estudante de licenciatura de que é uma boa ele trabalhar na escola. Porque é difícil, né? Porque a escola não está sendo uma boa. Nem do ponto de vista do salário e nem do ponto de vista das condições mesmo de trabalho. Mas, no fundo, é disso que se trata. Os estudantes que se formam nas universidades públicas, que são as melhores, nesses cursos de licenciatura, seria muito interessante que eles fossem para as escolas, para a gente ter bons professores lá. Esse seria um caminho. E talvez um outro traço para justificar o otimismo seja justamente o florescimento desses movimentos de direita. Por que anos atrás não existia escola sem partido? Será que alguma coisa fez diferença nesse tempo, quando começa a haver espaço para discussões de temas que, numa perspectiva contra-hegemônica, será que isso não é, o surgimento dessa reação não é sinal, sintoma de que algum avanço também foi produzido? Então, talvez seja o caso da gente olhar um pouco para esses avanços, né, e perceber que eles precisam ser defendidos. Toda essa questão da discussão de gênero, de igualdade racial, de combate ao racismo, a lei que determina o ensino da história da África e da história indígena nas escolas, são avanços importantes, inclusive na universidade, né? A gente tem indígenas estudando aqui, com toda a dificuldade que isso representa, cotas para alunos negros, no caso dos indígenas, com toda a dificuldade que representa o ingresso deles aqui, até pelo não domínio da língua, no caso de alguns deles, mesmo assim ainda é um avanço. É um passo decisivo, importante, que a universidade está dando. Então, talvez, se a gente olhar um pouco mais para isso, a gente consiga respirar, né, e, não, tem coisa para ser feita. E, enfim. Tenderia aí um pouco por aí. Não sei se eu respondi todo mundo. Mais alguém tem alguma dúvida? A gente ainda está com um tempinho. Se não... Bom, acho que podemos encerrar. Muito obrigado de novo, Renê, por vir, todo mundo que veio aqui prestigiar a palestra. E queria reiterar o convite que o evento continua. Agora, às 4h30, a gente vai ter uma outra roda de conversa com uma professora da rede estadual aqui de Campinas sobre ensino de filosofia na educação básica. E, à noite, a última aula do minicurso do professor Luiz Thiago sobre filosofia africana, às 8h também. Todas as atividades acontecendo aqui no auditório. Bom, muito obrigado novamente. Obrigado, Renê. E é isso.